E vocês devem lembrar que eu disse até na minha última participação ali na live do Luciano César, eu disse que na minha leitura, ou na nossa leitura aqui do canal Despertar a Consciência, nós entendemos que não haveria eleições presidencial no Brasil, por uma série de razões, e eu sei que tem outras pessoas que estão afirmando que tem, outras estão em cima do muro, e eu digo assim que é mais fácil ficar em cima do muro que dizer que talvez tem, talvez não tem, porque é mais fácil, né, de fugir do julgamento. Mas como aqui no canal nós trabalhamos com bastante afinco em torno deste jargão que nós criamos, ou desse slogan, a notícia por trás da notícia, então nós precisamos eventualmente arriscar ou correr riscos. E é o que eu sempre disse, na maioria das vezes nós temos acertado, porque nós buscamos com muita determinação os meandros das notícias e até os bastidores de coisas que são inalcançáveis até para jornalistas profissionais, e muitas vezes a gente, com algumas prerrogativas, conseguimos alcançar essa notícia escondida atrás da falsa notícia. E é por essa razão que a gente, né, dá a cara a tapa aqui, para além de que não sou covarde. Eu boto a minha cara a tapa mesmo, e quando eu digo, e se eu errei, pessoal, desculpa, eu errei, porque nós não estamos aqui com uma bola de cristal, nem somos adivinhos e nem somos guru para saber de tudo, mas procuramos sempre trazer o mais leal possível da notícia para poder, de certa maneira, informar a todos vocês. Bom, dado essa introdução, eu gostaria de falar que sobre a questão de não haver eleições no Brasil, a gente já tinha algumas informações, mas também dentro de uma leitura que eu fiz aí na minha participação da live com o Luciano César no domingo retrasado, eu mencionei o seguinte, que nós precisamos olhar para outros acontecimentos em paralelo no mundo todo, para entendermos que não vai ter e nem poderia ter eleições no Brasil, porque não se sustentaria, para além de que como é que vai ter uma segunda eleição com um cara que já está morto, com um fraudário, com um farsante, com um impostor, seja de máscara, seja um clone, seja um IA, não importa o que é, como é que nós podemos ter uma segunda eleição de novo para decepcionar o povo brasileiro, que tanto se decepcionou já na primeira eleição, depois passando 72 dias à frente dos quartéis, e quando os melancias deixou todo mundo frustrado, e também sabemos que os melancias só fizeram isso porque também havia uma coordenação militar, da aliança militar global, em torno dos militares brasileiros, evidentemente, para expor, inclusive, os melancias, e para continuar com o plano, que o plano era muito secreto e ultrapassava o nosso entendimento na época. Então eu disse, com base em tudo isso, que eu tinha convicções de que nós não teríamos eleições. Mas agora vem a chave, agora vem o segredo. Eu vou chamar a atenção de todos vocês, porque isto veiculou em vários canais, e nós postamos também no nosso canal ontem, mas a própria imprensa oficial veiculou isto, dizendo que a Justiça Eleitoral brasileira está questionando, pedindo explicações, por que é que o Lula subiu no palanque neste final de semana e acenou para o povo brasileiro contendo 10 dedos e não 9 dedos. Pessoal, quer mais prova do que isto? Que quem está por trás de tudo isto é a aliança militar? Quer mais prova de que quando ele fez isto, ele estava ultrajando um chapéu branco? E eu já disse isso em outros áudios, que quando ele usa um chapéu preto, primeiro, vamos relembrar, tá? Refrescar a memória. Eu disse lá atrás, não lembro agora, uns 3 meses atrás, que logo, eu disse isso numa live do Luciano César, que logo surgiria uma enfermidade no Lula.
e que ele seria tirado desta forma. Pareceu absurdo, e eu me lembro de pessoas questionando e aí resmungando no grupo: ah, mas eu queria pé na porta, eu queria que tirasse a máscara dele em público. E eu disse: não será assim, vai ser paulatino, para que não cause o impacto na malha magnética do planeta e na vibração das pessoas, senão esse desequilíbrio pode colocar todo o plano a perder. Eu disse isso, pessoal. É só resgatar ali atrás que eu disse isso na live do Luciano César. Pois bem, não passou uma semana, surgiu o quê? Um câncer de pele na careca do excremento defunto da Silva. Todo mundo viu aí uma mancha preta e aquela coisa toda. Daí em diante ele passou a usar chapéu, alternando entre o chapéu preto e o chapéu branco. E como eu disse, quando ele usa o chapéu preto, é para contar toda a estratégia, os seus planos, o que ele tinha em mente e como é que eles agiam. É isso, pessoal. Então, neste vídeo em que ele aparece com os 10 dedos, se não me engano, foi de domingo agora, no lançamento da campanha aí a nível nacional, não sei, sábado ou domingo, foi por esses dias, não importa. Ele levanta as mãos com 10 dedos. Então, aqui está a chave. E ele estava usando o quê? Chapéu branco. Por quê? Porque a aliança militar está no controle desse indivíduo, deste mascarado, dizendo: você agora vai fazer isto, vai levantar as mãos claramente, em plena campanha, e você vai mostrar os teus 10 dedos para dizer que você não é você, você é um outro. E foi assim que aconteceu. O que aconteceu, pessoal? Aconteceu que a Justiça Eleitoral está pedindo explicações. Espera aí, mas não é a mesma Justiça Eleitoral que tirou ele da cadeia e deu legitimidade para ele se eleger? E não é a mesma Justiça Eleitoral que impediu o Bolsonaro de se eleger ou de se candidatar? Mas por que a Justiça Eleitoral agora está pedindo explicações? É aí, pessoal, que muita gente não faz a leitura e por isso que nós trazemos a notícia por trás da notícia, porque basta fazer uma leitura e fazer uma pergunta, por que é que a Justiça Eleitoral brasileira, que era corrompida e que tirou ele da cadeia para botar ele na falsa presidência, por que agora está questionando e perguntando: mas espera aí, você tinha 9 dedos e por que agora você tem 10? Para quê, pessoal? Porque a Justiça Eleitoral também já foi tomada pela Aliança Militar. Então, a Justiça Eleitoral agora está questionando para que os idiotas úteis, eu chamo de idiotas úteis, os caras que sempre apoiaram a esquerda e que votaram no excremento defunto da Silva, façam uma pergunta. Espera, se a imprensa está mostrando que o meu presidente de estimação, o meu burro mor de estimação, está com 10 dedos, alguma coisa está errada. Para quê, pessoal? Para que os idiotas úteis acordem e, quem sabe, se despertem e mude de lado. Mas é só eles? Não, pessoal. Tem 70% ou mais dos patriotas, dos que se dizem que sempre apoiaram o capitão e que são de direita e é da luz, que ainda não acredita que esse excremento defunto da Silva está morto. Ontem ainda eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito agradável, porém ele disse que ouviu que ele estava morto, mas não acreditava que ele estava morto. Logo, se ele teve acesso a esta notícia, como eu acredito que sim, porque isso foi da imprensa oficial que a justiça está questionando, logo ele associou com a conversa que teve comigo, falou: bem que o Toffoli tinha razão, e falou que ele já estava morto mesmo. Então, pessoal, eu estou chamando a atenção para que vocês prestem atenção. A Justiça Eleitoral brasileira foi
tomada pela Aliança Militar, assim como ele já está se expondo para que, pessoal, agora vem o fechamento com chave de ouro deste áudio que eu falei desde o início. Porque eu disse lá atrás que não haveria eleições, porque eu tinha subsídio suficientemente capaz para afirmar que não haveria eleições. Eu não estava apostando, eu não estava jogando palavras ao vento, eu apenas estava fazendo uma leitura com todas as ferramentas que eu tinha. Agora, tem aqui a prova para dizer para vocês que não vai haver eleições. Porque logo, se a Justiça Eleitoral está questionando isto, está expondo isto, como é que eles vão se explicar? Porque se houver uma explicação, não, é um cara que estava no lugar dele, fazendo o papel, porque alguma coisa... Peraí, isso é uma fraude. E isto é o suficiente para não só anular a eleição, como caçar a chapa, como caçar o partido. Não bastasse isso, pessoal, justamente no mesmo dia do lançamento da campanha, foi impetrado junto à Justiça Eleitoral o que eu tinha falado lá atrás, no Carnaval. Resgate os meus áudios, que eu falei disso umas 3 vezes lá em fevereiro, durante o Carnaval, no período do Carnaval. Que foi feito uma homenagem antecipada, e não podia, isso é crime, pela escola de samba, em homenagem ao defunto Excremento da Silva, e que isto é crime, e que por este crime, já naquela época, já dava direito da cassação do partido e da cassação do mandato. E por que não aconteceu, pessoal? Porque a aliança já estava no controle e não poderia ser daquela forma abrupta, repentina. Você vai lá e faz isso, o que ia acontecer? Os idiotas úteis que transveste o vermelho com a estrela no peito e com o número 13 no centro, logo iria para as ruas pro quebra-quebra, porque é a única coisa que ele sabe fazer. Gente, pega um burro no pasto. Quem é da roça sabe, e eu também fui da roça e já tivemos burro no nosso pasto. Nós já tivemos quase um muar, ou muares, não sei como chama, uma coleção de burros. E eu sei que eles são diferentes dos cavalos, que eles são difíceis de adestrar e que eles reagem abruptamente com coices, com mordidas. É assim que funcionam esses idiotas úteis. Então, fala para mim, pessoal, se lá atrás, em fevereiro, houvesse uma cassação do partido e derrubasse ele do pseudo-governo, o que aconteceria? Os idiotas úteis, ou os burros no pasto, sairiam mordendo e dando coice para todo lado, na população de bem. E ia afetar quem? Os patriotas. Os que se dizem da luz, mas que também não conseguem enxergar um palmo à frente dos seus olhos. Por isso que nós trazemos a notícia por trás da notícia. Eu disse isso lá atrás, mas agora começou a repercutir. Então agora, me parece que a Justiça Eleitoral não só está questionando e pedindo explicações publicamente, por que o defunto tem 10 dedos, mas não só isso, como foi impetrado um questionamento, por que é que não cassaram o mandato e o partido? Lá atrás, em fevereiro, quando houve aquela escola de samba que ela por si só foi desclassificada e perdeu a sua posição. Aí eu não sei como é que funciona esse negócio de escola de samba, que para mim também é um excremento. Eu sei que ela perdeu aí, foi caçada, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, pessoal, tudo isto é para gente, para chacoalhar o galho, né, do nosso tico e teco aqui, para a gente pensar um pouco e refletir um pouco. Então, tudo isso me dá base sempre para dizer que a gente não tem medo de trazer a notícia por trás da notícia, que nós não temos medo de falar a verdade, porque é o que eu disse para vocês, tenho humildade o suficiente, porque se eu errar, de voltar aqui e dizer, eu estava enganado, desculpa aí, tá? Assim como eu estou dizendo há vários dias e vejo ainda comunicadores em cima do muro ou dizendo assim que HAARP está provocando toda a movimentação do planeta, quando eu disse que não existe HAARP. As 22 estações, e eu tenho
prerrogativa e temos informações concretas, fiéis, de que não existe nenhuma estação HAARP ativa mais. Mas ainda assim tem pessoas que continuam em cima do muro afirmando, ou pelo menos acreditando que pode ter, quem sabe, e eu estou dizendo, o planeta está expurgando as suas energias e as pessoas que não vibram consoantemente ao que ele está vibrando. Considerando que nos últimos 2, 3 dias nós tivemos picos de até 200 Hz na ressonância Schumann. Então isso vai continuar crescendo, nós vamos ter o nosso flash solar muito em breve, mas já estamos tendo picos de flash solar para o quê? Para expurgar não só as energias do planeta, como as pessoas que também não vibram nas energias deste novo planeta. Mas isto vai ficar para um outro áudio, quem sabe ainda hoje, para falar disto mais especificamente. Tá bom, pessoal? Então, quando eu disse que não vai haver eleições, eu tinha já um pouco de garantia. Hoje não me resta mais nenhuma dúvida. Nós não teremos eleições por isso. Em algum momento, não podemos precisar se vai ser esta semana, a semana que vem, mas nos próximos dias nós teremos vários acontecimentos, entre os quais eu estou quase convicto de que, da mesma forma que foi tirado aquele podre de tão maduro que estava da Venezuela, também este excremento defunto da Silva, que já cheira mal, será tirado aqui do nosso Brasil, do nosso querido Brasil. Haja vistas que o nosso querido Brasil tem um enorme significado para todo o resto do planeta. Eu já disse isto e eu vou repetir, e vou repetir com o versículo bíblico do qual disse o Cristo: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, tanto vai ver quanto vai ouvir. Quem não tem, não vai ver. O Brasil é, diante do resto do planeta, o país mais importante para todos os acontecimentos vindouros e que estão prestes a acontecer. Principalmente no assunto que mais interessa os meus ouvintes. São estas palavras que eu posso dizer. O Brasil tem a chave para o resto do planeta, para o assunto que mais interessa aos meus ouvintes. Portanto, sem esta chave ativa ou funcionando, o resto do planeta paralisa. Portanto, para girar a chave no Brasil, precisa fazer a limpeza da ferrugem da fechadura. E entre as sujeiras que estão na fechadura deste lindo e maravilhoso país chamado Brasil, encontra-se restos mortais deste excremento defunto da Silva. Por esta razão é que não haverá eleições, porque para girar a chave da libertação do planeta, que ocorre aqui no Brasil, pelo fato de que a fechadura está aqui e a chave também. Presta atenção nas minhas palavras. A fechadura está aqui e a chave também está aqui. E ela já está colocada na fechadura, mas está emperrada, porque precisa girar. E para girar, precisa limpar. Sabe quando você coloca ali um óleozinho, esse óleozinho da marca Singer, que você coloca na fechadura emperrada para girar a chave? É o que está sendo feito. E para tirar toda a sujeira, consequentemente, você vai extrair os restos mortais deste excremento defunto da Silva e toda a sua banda podre. Aí sim, você abre as comportas para todo o planeta. Entenderam por que não vai ter eleições, pessoal? Este é o assunto mais importante desta manhã. Se der um tempinho, à tarde, eu estarei de volta com o segundo áudio. Só se não der tempo mesmo. Do contrário, me esforçarei, porque
Muita coisa está acontecendo neste planeta, muita coisa mesmo. Tá bom, pessoal? Deixo aqui um forte abraço de carinho meu e da minha amada para todos vocês. Tenham um ótimo dia.